Rapaziada, a tão sonhada escalação de Carlo Ancelotti, a convocação saiu hoje. Vamos comentar aqui nome por nome. Quero dar minha opinião em alguns nomes que eu acho que não mereceram, alguns nomes que faltaram que eu na minha análise aqui. E chega mais, eu quero que vocês acompanhem aqui conosco. Mas antes da gente comentar aqui da convocação, eu queria fazer um breve comentário aqui sobre o momento inicial da apresentação do Ancelotti. Eu vi muita gente falando, é arquivo confidencial, que é isso, puxação de saco e tudo. Cara, eu penso o seguinte, a entidade CBF, ela tá no fundo do poço. A seleção brasileira tá no fundo do poço, galera. Não tem como mais ser mais fundo do que a gente já tá hoje. Não tem como mais. A gente atingiu o ápice do fundo. E para um cara desse tamanho, que eu acho que tem muita gente que não tem ideia da dimensão desse cara, da dimensão do tamanho desse treinador para vir para a seleção brasileira. De um cara desse tamanho vindo do Real Madrid, irmão, é coisa de louco. A gente não tem dimensão do quão grande é isso. Ainda mais a situação que a nossa seleção tá. A situação que a CBF tá. Tava lá na frente um presidente que foi eleito ontem. Eleito não, colocado lá. Um menino, vamos dizer assim, né? Pelo tamanho que é essa entidade e tudo. Para um cara que tem que ter uma experiência. Mas eu gostei de algumas coisas que ele falou, né? Ele disse duas vezes que vai dar total autonomia. Não sei se é coisa de político, que a gente já sabe como funciona a política, né? Mas ele disse que vai dar total autonomia, frisou isso duas vezes lá, né? Teve determinado momento que ele saiu lá da frente, disse que ali não é o lugar dele, é o lugar dos verdadeiros protagonistas, vamos dizer assim. Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ser, se esse rapaz vai fazer um. Tem as promessas que ele fez aí, né, no futebol brasileiro, profissionalizar a arbitragem, tirar a liga do papel. Vamos ver como é que vai ser. Vai ver, o cara faz um bom mandato, a gente não sabe, né? Mas enfim, galera, é um momento histórico para a seleção brasileira, é um dos maiores treinadores da história, no top 5, não, no top 3, irmão. Top 3 o Ancelotti está lá, da história do futebol. Então assim, não é pouca coisa para a situação que tá o Brasil, é que nem o Jorge Igor da TNT Esporte, um abraço pro Jorge Igor, fala: "Cara, o Santos estava merecendo o Neymar?" Não, não estava merecendo o Neymar. Mesmo assim, ganhou de presente o Neymar, vamos dizer assim. Para a instituição Santos, o Neymar fez um bem danado em questão de receita, até mesmo quando ele está em campo, o time é outro. Então, assim, a seleção brasileira não estava merecendo um técnico desse tamanho. E mesmo assim ele veio, então a gente tem que valorizar sim. Para quem acompanha futebol sabe o quão grande é isso. É isso, minha rapaziada. É a minha opinião aqui, antes da gente comentar aqui. Vamos lá. O goleiro, vou colocar aqui na tela para vocês, vou ver se eu consigo colocar. É o goleiro Alisson, né? Pô, o goleiro do Liverpool. Vocês vão falar o quê? Goleiro do Liverpool. Um dos melhores goleiros da temporada. Pela temporada do Liverpool, né? Tem como deixar ele de fora. Bento. Rapaz, aí é que começa. Eu não acompanho futebol saudita. Vocês acompanham? Eu não acompanho. Eu não faço a mínima ideia. Pelo que eu vi, dei uma pesquisada, o Bento não tá bem. Então, assim, cara, tem o Gabriel Brazão do Santos jogando demais. Gabriel Brazão, o Léo Jardim do Vasco. A gente tem o próprio Everton, goleiro do Palmeiras. A gente tem o Lucas Perry do Lyon também, que assumiu a titularidade. Mas enfim, eu não entendi isso do Bento. Eu não convocaria o Bento. Mas veio, né? O Hugo Souza do Corinthians, né? Pelo que vem fazendo, né? Não chega a ser absurdo, não, essa convocação do Hugo. Até que eu gostei, sim. Ele mereceu sim o Hugo Souza. Os laterais. Os laterais esquerdos. Alexandre, Carlos Augusto. Cara, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, pô, Alexandre, cara, tava na última Copa. Pô, vamos mudar o ciclo. Tem o Caio Henrique lá do Mônaco. Galera.
Eu também não. Olha, da mesma forma que eu não acho absurdo o Alexandre estar aqui, também eu não acharia absurdo o Caio Henrique estar aqui, não. Eu acho que deveria ser sim Caio Henrique e o Carlos Augusto na lateral esquerda. Até o Carlos Augusto, apesar de ser reserva na Inter, mas ele é uma espécie de 12º jogador. Sempre quando começa as substituições, ele é um dos primeiros a entrar, né? Então, assim, eu tiraria o Alexandre, mas também é um lateralzaço. Precisou vir pro Brasil pra gente enxergar isso. Mas enfim, é aquela história, né? Se tivesse tão bom, tava na Europa, aquela coisa toda, o pessoal vão falar isso. Enfim. O Wesley e Wanderson é o que nós temos, galera. Tem um Dodô da Fiorentina. Eu não sei se você acompanha, eu não acompanho. Já ouvi falar em Dodô na Fiorentina, mas eu não acompanho, infelizmente. Não sei do futebol dele. Wanderson e Wesley é o que a gente tem no momento. E cara, uma observação aqui que eu quero fazer com vocês. Essa lista aqui é uma lista inicial. Não vai ser esses caras que vão pra Copa. O cara, há 3 dias atrás, estava no Campeonato Espanhol, galera. E agora já tá aqui no Brasil. Chegou ontem de viagem, já tá com papel na convocação. Não vai ser essa lista aqui. Obviamente não vai ser. É uma lista inicial, então nomes como Alexandre muito provavelmente não vão estar aqui. Danilo não vai estar mais aqui nessa lista. Tem o zagueiro Bremer da Juventus que vai estar com certeza vai estar. Éder Militão do Real Madrid. Então, assim, para Gabriel Magalhães do Arsenal. Então, tem muita gente para chegar na seleção. Meio-campistas. Aliás, zagueiro, galera. Vamos falar dos zagueiros aqui. Danilo, Beraldo, Alexandre Lille, Marquinhos e Léo Ortiz. Ele convocou 5 zagueiros, né? O Beraldo é reserva do Marquinhos, né? E do outro zagueiro lá, que acho que é o Nuno Mendes, se eu não me engano, ou é o Pacho. Sei que ele é reserva, o Beraldo, né? Muito zagueiro, muito promissor, mas é reserva. O Danilo também. Eita, o Danilo não. Eu acho, cara. Eu penso que o Danilo, até ele também tá agoniado nessa convocação. Sabia? Eu tenho a impressão que o Danilo tá na casa dele. Pô, ele tá feliz de tá convocado, mas. Cara, pô, ele vai. A galera vai pegar muito no pé dele, cara. Então, assim, queima até o próprio jogador, cara, que, pô, já tá ali na fase inicial para encerrar a carreira, e o cara quer encerrar a carreira de boa, tranquilo, e, enfim, ele vai passar um estressezinho nessa convocação aqui, viu? Alexandre do Lille, cara, não acompanho muito futebol francês, desculpa, galera, não acompanho, mas, segundo as pesquisas que eu fiz, esse Alexandre tá muito bem lá também. Marquinhos, finalista da Champions League, né? E o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, também que já desde o ano passado já vem jogando muito, né? Zagueiro muito técnico e tudo. É o que temos no momento, né? Muito provavelmente eu acho que Danilo, Beraldo, Léo Ortiz, eu acho que eles talvez não venham a estar na lista com a volta do Militão, com a volta do Bremer, com a volta do Gabriel Magalhães. Eu acho muito pouco provável que esses caras estejam aqui. Meio-campistas, Andrei Santos, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson da Atalanta e Gerson do Flamengo. Gerson talvez seja cortado porque sentiu o joelho no último jogo do Flamengo. Andrei Santos, cara, eu também não venho acompanhando, galera. E eu sei que vocês também não vêm, mas segundo informações também tá muito bem. Vai voltar para o Chelsea agora de empréstimo. Quem sabe volte, né? Seja titular, a gente não sabe, né? Apesar de que no Chelsea tem o Caicedo e tem o Enzo Fernandes, né? Andreas Pereira, né? Retornando aí. Bruno Guimarães provavelmente é titular, junto com o Casemiro. O Ederson lá da Atalanta a gente sabe que vem jogando umas temporadas muito bem. Então é isso. Esse é o meio campo do Brasil. Um detalhe aqui que eu vejo é que só tem volante. Aqui só tem volante. O único mais ou menos de criação é o Andreas Pereira, que vem jogando na verdade nessa posição no Fulham, mas eu acho muito pouco provável que ele seja titular, hein? Mas pelo que eu tô vendo aqui é só volante, cara. Vamos ver como é que o Ancelotti vai organizar isso aí, né? Atacantes: Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, que tá de volta, e Vinícius Júnior também, né? O jogador que sempre vai estar nas convocações. Antony, muito bem no Real Betis. Não sei se vai voltar para o Manchester United
de empréstimo, talvez ele seja negociado, a gente não sabe ainda, mas no Betis ele retomou um bom futebol. Inclusive, cara, é só o cara sair do Manchester United, né, cara? É uma coisa incrível esse time, incrível. Me admira o Casemiro tá fazendo bons jogos agora lá, viu? Estevão, eu gostaria de ver o Estevão no meio de campo, cara. É o que tá faltando na nossa seleção. Então, assim, ele vem como atacante, como ponta direita, né? Mas vamos ver. Gabriel Martinelli, né? Sempre vem fazendo boas temporadas no Arsenal. Matheus Cunha foi convocado como atacante, mas ele vem jogando como meia. Inclusive, cara, Matheus Cunha vai para o Manchester United, né? Já tá tudo certo. Fabrício Romano já confirmou, né? Já é um dos maiores jornalistas esportivos de transferência de futebol do mundo. Geralmente ele sempre acerta. Então, assim, vai para o Manchester United. Cara, ou alavanca de vez ou se arrebenta de vez. É um ou outro. A gente sabe como que funciona o Manchester United. É chamado aqui no Brasil de cemitério de jogadores. Vamos ver, cara. Mas que ele tá indo para um time grande, tá. Matheus Cunha, para quem vem criticando ele, quando eu acompanhei alguns jogos do Wolverhampton, quando ele não tá jogando, o time é outro. Cai muito de produção. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Richarlison voltou agora para a seleção, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. O Richarlison tem muitos problemas físicos. Eu também não venho acompanhando o Richarlison esses tempos para ver se ele tá jogando bem. Não sei, cara. A temporada do Tottenham no geral não é boa, né? Tá um dos primeiros fora da zona do rebaixamento na Premier League. Não sei. Não sei se ele vai ser como titular. Mas é como a gente está conversando, é uma lista inicial. Talvez o Richarlison não venha a ser convocado nas próximas convocações. Talvez, vamos ver. Rafinha e Vinícius Júnior com certeza vão ser titulares, né? Tá faltando aqui o Rodrigo, tá machucado. Rodrigo não tá bem fisicamente. O Endrick também tá machucado. Não sei se o Ancelotti convocaria o Endrick. Algum outro que eu não tô me lembrando aqui, cara. O Neymar não foi convocado, né? E é excelente o Ancelotti não ter chamado o Neymar agora. Apesar de que se o Neymar tivesse bem, cara, fisicamente, pô, no meio de campo ali só distribuindo, cara, pro Vinícius Júnior ali na esquerda, o Rafinha na direita, igual ele tá fazendo no Santos. A gente critica tanto o Neymar, mas quando ele entra no Santos é outro time. Olha esse último jogo lá, cara. Ali o Neymar passou a bola pro Tassiano, o Tassiano puxou para um lado, tentou passar para ele, não conseguiu. Chutou o próprio companheiro, velho. Então, assim, o Neymar não precisa mais ser aquele cara veloz, basta ele ser o passador ali, com as bolas de qualidade que a gente sabe que ele tem. Então é isso, cara. No mais é isso, a convocação é essa. Eu não acho que alguns. Aliás, eu não acho, não tenho certeza. Alguns nomes aqui não vão ser convocados mais, né? Como o caso do Danilo, né? Talvez o Beraldo, o Léo Ortiz, eu não sei, cara. Eu acho que o Ancelotti vai preservar muito quem tá jogando na Europa, muito mesmo. Eu acho que essa convocação ela é baseada mais no que o Rodrigo Caetano e o Juan passaram para ele. Não, assim, ele mesmo acompanhando, né? Agora sim que ele vai começar a acompanhar. Pô, eu não entro na minha cabeça, o cara tava 3 dias jogando no Campeonato Espanhol, cara, e já tá aqui na seleção brasileira. Não deu tempo. Eu, eu se duvidar, nem foi ele que fez essa lista aqui. Mas enfim, eu tô bem animado, muito animado mesmo. Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Quem sabe, galera, a gente recupera um pouco do nosso futebol. Que os treinadores brasileiros sejam humildes e aprendam com esse cara. A gente tem muito que aprender com o futebol europeu, que é o que está mandando no mundo hoje. O melhor futebol do mundo é na Europa. E se os treinadores brasileiros quiserem chegar lá, vão ter que acompanhar os europeus e espero que eles acompanhem bastante o Carlo Ancelotti, porque tem muito o que ensinar para cá, para o nosso futebol brasileiro. Eu acho que o papo vai ser outro, tenho certeza absoluta. O Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira, qualquer. E é assim, meu irmão. O Ancelotti lá assim, e olha lá o outro, ó. Neymar aqui, por exemplo, tá muito longe. Carlo Ancelotti é gigante e é o nosso novo treinador. Eu tô muito animado. E você?
que você achou da convocação? Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha com os amigos esse vídeo aí. Eu quero saber a sua opinião, vamos interagir, galera. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Quem foi que ficou faltando? Você convocaria o Neymar agora? Algum outro jogador que você acha que foi injustiçado, que não foi convocado? Comenta aqui. No mais, tamo junto, rapaziada. Falou!